que Ele nos fez viver nesses 3 dias, e assim foi algo de fato maravilhoso, extraordinário. Sei lá, eu posso abrir o dicionário e começar a procurar os adjetivos necessários e praticamente não vou conseguir refletir toda a grandiosidade daquilo que o Senhor fez, da bênção de Deus, enfim, de tudo que o Senhor nos moveu. E sabe, às vezes a vida nos leva a situações e a circunstâncias que nós precisamos de um renovo, de um toque do Espírito, de algo de Deus, de uma voz, de uma mão que sustenta, que levanta, às vezes até do empurrão que vai te fazer tropeçar, mas não tem nada que faça você chegar mais rápido a um lugar, porque você dá um tropeção e começar e vai chegar lá mais rápido. Pode ser que não chegue em pé, talvez seja caído, mas vai chegar. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: você vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Sabe? E assim, o tema dessa noite, eu vou falar sobre muitas coisas aqui, eu queria que você prestasse atenção nisso, porque certamente Deus vai falar ao seu coração, como falou o meu ao longo dessa semana. Que semana difícil, e assim, mas Deus ministrou tanto ao meu coração, de que no momento da maior dificuldade, também vem a maior glória. Então tem um momento que a gente tem que passar por aquele chamado perrengue, porque Deus vai dar a vitória, e a vitória está logo ali, ela está chegando ali. Repete comigo assim: quando a vitória está perto. Só os homens? As mulheres? Só os solteiros? Esses não querem a vitória. Deixa para lá. Só os casados? Aleluia! Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Quando a vitória está perto. Glória a Deus. Sabe, eu não sei se você já percebeu isso, eu acho que é uma coisa que é perceptível para todas as pessoas. Quando a gente está passando pelo momento das maiores pressões da vida, é justamente aquela hora que está quase rompendo a nossa vitória. Sabe, às vezes a gente está passando o tempo, e a gente está crendo, orando, servindo, permanecendo firme. Parece até que com o passar do tempo esse fardo vai ficando pesado sobre nós. Parece que certas batalhas elas se intensificam em alguns momentos, certas lutas ficam mais contundentes, e assim a gente continua lutando, a gente continua firme. E eu louvo a Deus por essa igreja, e pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, porque quando a batalha se intensifica e parece que a gente está sozinho no meio da guerra, a luta não para, continua. Quantos estão vivendo assim? Eu não sei, mas é uma coisa que é um sentimento que nós temos, e assim nos últimos 2 anos a gente vivendo esse tempo de reconstrução e de recomeço, e existe um clamor, e às vezes esse clamor se transforma numa cobrança que é feita à liderança, numa cobrança que é feita a mim, numa cobrança que nós fazemos a Deus. Parece que não vai acontecer, mas eu quero dizer para você: vai acontecer. Repete comigo. Vire para quem está ao seu lado e diga: a sua vitória está muito perto. Sabe, a sua vitória está muito perto, muito perto. E esses dias são dias que não é o pecado que tenta derrubar você, é o cansaço da luta. É o desgaste da luta, do todo dia, do ter que fazer de novo. Sabe, não é uma tentação escandalosa, não é algo fora do normal, mas é aquela vontade silenciosa que a gente tem de parar, de desistir, de não continuar, de não dar sequência. Não é uma rebelião contra Deus, não é nada disso, mas parece que tem uma fala dentro do nosso coração que está dizendo: eu não aguento mais. Oh, meu Deus! Nós vamos ver essa noite isso na vida de Davi. Davi viveu isso. Davi foi ungido rei de Israel, ungido, não coroado, por Samuel quando era ainda um garoto, jovem. Ele venceu Golias, nós conhecemos essa história. Ele foi celebrado pelo povo, ele serviu no palácio, mas depois disso tudo ele passou anos e anos fugindo de Saul. A promessa era o trono, mas a realidade da vida dele parecia ser a caverna, eternamente a caverna. Deus havia dito uma coisa, mas as circunstâncias pareciam ser outras. Em determinado momento dessa jornada, dessa carreira de Davi, depois de tanta perseguição, Davi ele disse consigo mesmo. Repete essa frase: ele disse consigo mesmo. Ele falou para ele mesmo. O Tico falou com o Teco. Ele estava falando consigo próprio, ele estava dizendo assim. Esse texto está em 1 Samuel capítulo 27, versículo 1. Algum dia morrerei nas mãos de Saul.
E era ele falando para ele mesmo. Agora, o grande problema dessa fala é que Deus nunca disse isso. Deus nunca falou isso. Aquilo foi Davi falando com Davi. Eu acho que Davi facilmente ele poderia ter assumido a autoria da canção Aquieta Minha Alma. Não foi Deus que falou isso para ele. Foi ele que falou para si próprio. Por quê? Porque naquele momento o cansaço estava tentando pregar para a fé. O cansaço era maior que a fé? Não, mas o cansaço estava persuadindo a fé a desistir daquilo que era uma promessa para a vida dele. E aqui está o perigo. Quando a alma está cansada, até a mentira parece ter razão. Davi então fugiu para a terra dos filisteus. O homem que havia vencido o gigante Golias agora estava morando entre os filisteus, povo de onde veio Golias. O homem chamado para reinar Israel agora estava vivendo numa cidade chamada Ziclag, longe, diga longe do lugar da sua promessa. Vamos ver o texto. O texto da palavra de Deus é 1 Samuel capítulo 30, versículos de 1 a 8, diz assim: E aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag, e tomaram Ziclag e a incendiaram. Ziclag era a cidade de Davi, lá no meio dos filisteus, e levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém. Repete essa frase comigo: não mataram ninguém. Todos foram levados cativos, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Então somente levaram consigo e foram embora. Talvez esse seja um dos grandes motivos do cansaço. Quando as pessoas nos deixam, nos abandonam, e a fala, às vezes, ela é recorrente: oh, você me abandonou, porque nada machuca mais um líder, uma pessoa, nada machuca mais alguém que se importa do que ser abandonado. Agora, o abandono também é um sinal de desistência, de desânimo, às vezes, de expectativas que não foram superadas, não foram acessadas, não foram, satisfeitas. Versículo 3 diz assim: Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito, diga muito. Ele não disse pouco, ele não disse razoavelmente, ele não disse medianamente, ele disse muito. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo. Por quê? Porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Então observe que Davi ele ficou muito angustiado, mas muito mais angustiado ele ficou não porque suas mulheres haviam sido levadas e a sua cidade havia sido saqueada, mas muito mais angustiado ele ficou porque o povo que caminhava com ele, os soldados que lutavam lado a lado com ele, estavam falando agora em apedrejá-lo, culpando ele daquilo que tinha acontecido. Por quê? Porque estava amargurado. Mas quem não estaria amargurado diante de uma situação como essa? E cada um estava amargurado por causa dos seus filhos, das suas filhas. E Davi tinha dado tudo o que ele podia na liderança daqueles homens. Ele vivia em cavernas, os endividados, os problemáticos, todos eles procuravam a Davi e formaram o seu exército. Mas na primeira oportunidade que tiveram, por causa de uma situação contrária, se voltaram contra ele. Qual é a situação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, diante de um problema, diante de uma situação como essa? O final do versículo 6 diz assim: mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Vamos repetir isso? Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Mas Fernando se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu pensei que todo mundo fosse repetir o Fernando, ia ser tão bom, mas que nada, né? Porque no final cada um cuida de si. Não, brincadeira. Davi, ele se fortaleceu,
ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu oro todo dia, quando eu levanto, quando eu saio de casa, depois da minha longa oração, eu digo, mas eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Oh, meu Deus, é isso que nos mantém de pé. Quando as notícias ruins chegam, quando as reclamações aparecem, quando alguém fala em tacar pedra, hoje ninguém taca pedra e ninguém tacando pedra, né? Hoje se taca pedra por rede social, por mensagem de WhatsApp, por essas coisas, não necessariamente tacando pedra física em ninguém, mas é nessas horas que nós precisamos aprender com Davi que existe um caminho melhor, é nos fortalecermos no Senhor, o nosso Deus. Então Davi, o versículo 7 diz assim, disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimelec, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor. Davi fez o quê? Às vezes a gente consulta o advogado, a gente consulta o contador, a gente consulta a rede social, a gente consulta o chat GPT, a gente faz a consulta na inteligência artificial, a gente faz todos os tipos de consulta, mas está faltando uma consulta que a gente deixa para lá, ou deixa para o último caso, que é consultar ao Senhor. Mas Davi consultou ao Senhor. E a consulta de Davi foi simples, eu devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Diz aleluia. Sabe, a vontade do Senhor é sempre a libertação, é a cura, a restauração. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a sua vitória está mais perto. Aliás, já Deus disse isso no começo do ano, lá para o mês de fevereiro, que estava chegando o tempo da nossa virada, mas a gente vai vivendo o dia a dia, a situação, e aparece um problema aqui, um problema ali. Eu não vou dar nome para esses problemas, porque assim, eu ia entediar vocês e deixar a gente mais preocupado do que deveria. Mas todo dia tem uma história, mas o que existe é algo maior do que a história que aparece das circunstâncias todo dia, é uma promessa que nos faz coração arder e continuar caminhando e confiando, sabendo que a resposta perfeita ela vem do Senhor. Então a história de Davi não terminava ali, a sua história também não termina aqui. Ziclag era a cidade dele, pegou fogo, a família de Davi foi raptada, foi levada, seus homens choraram até não terem mais forças. Eu estou falando de guerreiros valentes, homens experientes na guerra e na batalha, e como se não bastasse essa dor terrível dessa perda, eles ainda falaram em apedrejar Davi porque estava colocando a culpa no líder. Porque na maioria das vezes, e muitas das vezes, a culpa é do líder. Mas qual é a postura do líder em face a essa situação? Nós somos chamados para uma liderança. Alguém pode achar que não sou líder de nada, todos nós somos chamados a uma liderança. Pelo menos você precisa liderar a sua vida, porque se você não o fizer, alguém vai fazer por você. Hoje nós estamos vivendo dias de um povo que é liderado pelos mentores, pelos influenciadores, tem sempre alguém disposto. E por trás de alguém, tem sempre um outro alguém, que você sabe de quem eu estou falando, que está disposto a influenciar as decisões que você toma. Mas Davi preferiu consultar ao Senhor. Aquele era o fim? Diga não. Esse é o fim? Não. Vire para quem está ao seu lado, diga não é. Não é. Vira para outra pessoa e diga a sua história não terminou? Não terminou desse jeito. Aquele foi um ataque pesado, foi uma crise cruel. Sabe, os amalequitas atacaram a cidade de Davi, coisa que nem Saul havia conseguido fazer. Mas nada disso anulava a promessa que havia sobre a vida daquele homem. Então, quando a vitória está perto, você precisa perceber alguns sinais. E um dos sinais é esse. Vamos repetir comigo assim? Quando a vitória está perto, bem, sinais. O primeiro sinal é: o inimigo tenta esgotar você. Repita comigo. O inimigo tenta esgotar você. Vire para quem está ao seu lado e diga: cuidado com o sinal. O esgotamento é esse sinal. Eu li um livro uma vez, chamava Esgotamento Espiritual, e a capa do livro era sugestiva. Ela era um fósforo que foi acendido, e ele começou a queimar, e você sabe que se segurar ele império, vai queimando, vai virando carvão, vai virando cinza, e assim é a vida de muita gente.
porque nós estamos parecendo, às vezes, diante da situação, da circunstância, da luta, como se fossem fósforos queimados. E isso é uma estratégia do inimigo para nos esgotar no meio dessa batalha. Davi havia sobrevivido a Golias, havia vencido Golias, Davi havia sobrevivido às lanças lançadas por Saul contra ele, às cavernas de Adulão, às perseguições dos filisteus, às injustiças que ele sofreu, mas depois de tanto tempo fugindo das circunstâncias, um dia ele cansou. E é normal, é natural, porque cansa. Estou dizendo para você, de fato cansa. Por isso 1 Samuel 27:1, Davi disse assim, disse porém Davi consigo mesmo. Nós já vimos esse texto. Pode ser que algum dia eu venha a morrer nas mãos de Saul, porque ele estava cansado. Ele falava para a sua alma, a alma pode ser que um dia a gente não suporte, a gente acabe morrendo na mão do nosso inimigo. Eu quero dizer para você que Davi, ele estava sendo vencido pelo cansaço. Não era um problema de pecado, era um problema de cansaço. Sabe, quando o inimigo ele não consegue derrotar você de uma vez, contundentemente, numa batalha, ele vai tentar derrotar você repetindo, cansando, pressionando, demorando, fazendo que você se frustre, trazendo cansaço sobre você, e parece mesmo, é o canção, né, que esse dia nunca vai chegar, parece que essa promessa nunca vai acontecer, parece que esse milagre nunca vai desatar, parece que essa semente nunca vai brotar, e é o inimigo tentando provocar esse desgaste, esse cansaço na sua vida, mas isso é uma estratégia dele. Ele usa a repetição, a demora, a pressão, a frustração, ele usa o cansaço. Então ele não trabalha apenas em ataques explosivos, mas também ele usa ataques prolongados. Diga prolongados. Uma batalha curta exige coragem, você tem que enfrentar ela de frente, mas uma batalha longa exige perseverança. Vamos repetir isso? Uma batalha longa exige perseverança. Às vezes nós somos corajosos, porque a batalha curta, de fato, ela exige coragem, mas a batalha longa, ela vai exigir perseverança. A luta que luta e todos os dias continuamos lutando. Davi ele não disse, Deus falou que eu vou morrer. Ele mesmo disse para si mesmo, um dia Saul vai me matar. Deus nunca havia dito aquilo, por quê? Porque havia uma promessa. Havia uma promessa sobre a vida dele. Sabe, o cansaço ele é perigoso, porque ele distorce a nossa memória. Nós nos esquecemos da promessa. Você esquece daquilo que Deus falou e começa a acreditar naquilo que a dor está te dizendo, que o problema está dizendo, que a enfermidade está dizendo, que a falta de recurso está dizendo, do que a falta de apoio que supostamente você está vivendo nesse momento, está te puxando para um lado. Mas nada disso pode anular a promessa de Deus na sua vida. Na melhor das hipóteses, o que isso pode acontecer ou pode fornecer para você é uma advertência para que você retorne ao caminho. Vire para quem está ao seu lado, diga retorne ao caminho. Então o mesmo Davi, que viu Deus derrubar Golias, agora ele estava pensando que Saul seria maior do que a promessa dele. O mesmo Davi que conhecia o livramento que vem de Deus, começou a procurar uma saída lá no território dos filisteus. Cuidado, diga para quem está ao seu lado, cuidado. Cuidado com as decisões que você toma quando você está cansado. Cuidado com as decisões que você toma quando você está cansado. Davi foi para Ziclag tentando encontrar alívio, descanso, mas o alívio fora da direção de Deus, ele pode custar caro para você. Às vezes tudo que a pessoa pensa, eu preciso descansar, eu preciso parar, eu preciso me refrigerar, e isso vai custa, tem um preço, porque quando está longe de Deus, tudo tem um preço caro para ser pago. Antes Davi lutava por um propósito, mas agora Davi estava lutando pela sobrevivência dele. Isso acontece também hoje, quando? Porque tem pessoas, você não, aqui não, o pessoal lá de Niterói, então tem gente que começa servindo por amor, mas depois passa a fazer aquele serviço no automático. Tem gente que antes orava com paixão, mas agora só tenta sobreviver. Há líderes que antes discipulavam com alegria, mas agora estão emocionalmente exaustos. Há pais e mães que continuam na casa, mas por dentro já desistiram da guerra espiritual pelos seus filhos. Sabe, o inimigo ele não precisa convencer você a negar a sua fé. Às vezes basta ele convencer você a parar de lutar. Em tempos de guerra, dizia Ludmila Feber, nunca pare de lutar.
Nunca pare de lutar. A armadura de Efésios 6, que começa com esse texto que eu citei para vocês, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder, e aí vem toda aquela armadura. Sabe, aquela armadura, ela tem algo muito poderoso, que é a couraça da justiça, a justiça de Cristo que nós nos vestimos, mas ela protege o nosso peito e não as nossas costas. Por quê? Porque nós não nos viramos contra o inimigo. Eu não dou as costas ao inimigo, eu enfrento ele de frente, porque aí a couraça da justiça me protege. Agora, se eu fugir para Ziclag, eu vou oferecer as minhas costas para ele. Nós não oferecemos ao inimigo a possibilidade do contra-ataque. Quem gosta de futebol sabe que tem time que é só reativo, que ele só aproveita das falhas do adversário, ele não tem capacidade. Ele não tem capacidade criativa, ele não tem capacidade de pressionar, não tem capacidade de criar. Tudo que ele sabe fazer é se defender e, na falha do adversário, contra-atacar. E o inimigo fica esperando a mesma oportunidade. Agora nós enfrentamos os nossos inimigos, o nosso inimigo de frente. Quem está me entendendo diz amém. Sabe, Deus nos equipa para resistir de frente, não para fugir de costas. Se você está cansado, descanse, mas não fuja. Se você está ferido, receba a cura, mas não abandone o campo. Se você está exausto, procure ajuda, mas não entregue sua promessa ao medo. Não confunda cansaço com desistência. Descanso é para ser renovado em Deus. Desistência é abandonar aquilo que Deus confiou a você. Descanso cura, desistência expõe. Davi cansou, fugiu. E ao fugir acabou se expondo, expôs a sua casa, expôs a sua família, expôs os seus filhos, expôs a sua cidade e recebeu um ataque que Saul nunca conseguiu produzir. Sabe, talvez você tenha chegado aqui nessa noite cansado, talvez você tenha chegado aqui nesse culto cansado, talvez você já venha de um cansaço continuado na sua vida. Eu vou dizer algo para você: não tome decisões definitivas em dias de exaustão. Não abandone seu casamento, sua família, sua célula, seu ministério, ou sua caminhada com Deus, só porque a luta ficou longa. Não diga, Deus falou. Mas isso é uma coisa que a gente ouve tanto, e parece uma palavra definitiva. Deus me disse para fazer isso, Deus me disse para deixar isso, Deus me disse para entregar isso. Entregar isso nunca é entregar uma oferta, é entregar o ministério, entregar o trabalho, entregar a responsabilidade. Sabe, e essa fala, às vezes as pessoas confundem a fala da alma com a voz de Deus. Não confunda quando Deus diz com aquilo que a sua própria alma está dizendo. Não diga Deus falou, quando na verdade foi o seu cansaço que falou. Sabe, não procure atalhos dos filisteus quando Deus prometeu para você um trono. Deus tem uma promessa para a sua vida. Glória a Deus. Deus tem uma promessa para a sua vida, e essa promessa está em andamento, está chegando o dia, e quando a batalha se intensifica mais, é porque a vitória está mais perto. Quem crê nisso comigo, diga amém. Sabe, você pode estar cansado, mas você não está vencido. Diga, eu não estou vencido. O cansaço não é o fim da sua história, às vezes ele é o sinal de que você precisa voltar à fonte certa. Aleluia. Oh, meu Deus, traz revelação para nós, Senhor, revela essa verdade no nosso coração, sabe, quando a vitória está perto, e nós sabemos, nós percebemos que essa vitória está tão perto, quando a vitória está perto, repete comigo, quando a vitória está perto. Sabe o que acontece? A segunda coisa é que o inimigo tenta distrair você. Davi e seus homens voltaram para Ziclag e encontraram a cidade queimada, a fumaça subindo para o céu. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos, então eles choraram até não terem mais forças para chorar. Quando a gente volta ao texto, a gente vê isso. Já lemos o texto, 1 Samuel 30, agora de 1 a 6, diz assim: aconteceu que no terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram à sua cidade, a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag, e tomaram Ziclag e a incendiaram, e levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram o que tinha sido queimado, e que as suas mulheres, seus filhos, suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também
As duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado. Por quê? Ele ficou muito angustiado porque o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas, mas, vamos repetir essa frase que é maravilhosa, Davi, oh meu Deus, vamos de novo. Então a gente volta a perceber que essa cena era uma cena devastadora. Homens de guerra, valentes de guerra, homens acostumados ao campo de batalha, agora estavam quebrantados por dentro, quebrados, chorando até não aguentar mais. Davi muito angustiado. A estratégia do inimigo foi usar os amalequitas que atacaram Ziclag, mas em vez dos homens de Davi direcionarem a sua força contra o verdadeiro inimigo, os amalequitas, começaram a direcionar a sua dor contra o próprio Davi. Cuidado com quem você direciona a sua ira, a sua raiva. Às vezes a gente quer culpar aquele que não tem culpa. Nós queremos lutar com aqueles que não são os que vão nos enfrentar na verdadeira batalha. Então essa é uma das distrações, eu estou falando aqui de distrações mais perigosas em uma batalha espiritual. O inimigo fere você e depois ele tenta fazer você lutar contra a pessoa errada. Oh meu Deus, só de revelação para nós, sabe, a guerra contra os amalequitas, essa era a verdadeira guerra, mas a missão ali era de recuperar famílias e não atacar dentro das próprias famílias. O que o inimigo fez? O inimigo ele usa essas artimanhas e faz dentro de uma casa, por exemplo, o marido começar a lutar contra a esposa começar a tentar lutar contra o marido. Mas essa não é a verdadeira guerra. O inimigo oprime os filhos e os pais começam a atacar uns aos outros, um ao outro, os filhos aos pais, os pais aos filhos. O inimigo ele cria pressão no ministério, pressão, fala pressão. Quem é líder sabe do que eu estou falando, diga pressão. Pressão no ministério. E o líder se volta contra os liderados. O inimigo gera cansaço na liderança, os líderes começam a acusar a liderança, o inimigo lança uma crise, a igreja esquece quem é o seu verdadeiro adversário. Paulo disse que a nossa luta, está lá em Efésios 6, não é contra a carne, nem contra o sangue. A sua luta não é o seu marido, não é a sua mulher, não é o seu irmão, não é a sua irmã, não é o seu líder, não é o seu discípulo, não é o vizinho que está do lado da sua casa. A sua verdadeira luta não é essa, a sua guerra não é essa. Não lute a guerra errada. Davi poderia ter usado muitos argumentos, muitas justificativas, e nós gostamos de justificativas. Ora, nós somos, o crente é bom em justificativa, pastor é mais ainda. Um dia você vai chegar lá e vai perceber justificativas e justificativas, todo mundo tem justificativas, mas o que eu quero dizer é que não adianta você ficar gastando a sua força tentando provar ou convencer alguém de que você está certo, sabe? Daqui a pouco você não vai ter energia para lutar a verdadeira batalha e recuperar aquilo que o inimigo roubou de você. Quantos de nós têm sido roubados? Nós tivemos há 2 anos atrás o ano da restituição. E quantos têm sido roubados e não têm sido restituídos? Porque está lutando a guerra errada. A nossa guerra é para tomar de volta aquilo que ele nos roubou. Ele rouba, nós pegamos de volta e pegamos com o despojo da guerra. Davi poderia muito bem ter parado para se defender. Ele poderia ter dito, a culpa não é minha, ou pelo menos a culpa não é só minha. Ele poderia ter discutido com seus homens, ele poderia ter entrado numa guerra interna, mas ele não fez nada disso. Ele entendeu que tinha uma guerra maior. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, você tem uma guerra maior para lutar. Sabe, uma guerra maior. Antes de Davi enfrentar Golias, a pergunta que ele fez, está lá em 1 Samuel 17, 26, é assim, o que farão ao homem que ferir esse filisteu? Em outras palavras, ele está perguntando qual é o despojo dessa batalha, o que essa luta produz, o que está em jogo no meio dessa guerra. Ora, o que eu estou dizendo? Que Davi sabia muito bem que as batalhas, elas apropriavam ou davam possibilidades para que houvesse despojos de guerra para aqueles que a venciam. Davi sabia disso. Então, existem outras batalhas que estão drenando a sua força, quando a verdadeira batalha, ela está deixando de ser lutada. Você está me entendendo? Consegue compreender isso? Olhe isso na sua vida, peça revelação no seu ministério, às vezes na sua carreira profissional, no seu trabalho, na sua empresa. Sabe, as guerras internas, as picuinhas, aquelas coisas ordinárias que acontecem e que desorganizam a nossa vida.
sabe? Há discussões que não tem despojo, não tem vencedor. Briga de marido e mulher, por exemplo, de irmãos, essas brigas não tem vencedor, ninguém sai ganhando isso, todo mundo sai perdendo. É uma desgraça, é uma tristeza. Então tem discussões que não há vencedor, não tem despojo de guerra, não tem lucro naquilo. Há provocações que não tem fruto nenhum. Há debates que não aproximam você de Deus. Há guerras que só alimentam a carne. Há respostas que você pode dar, mas o Espírito Santo está mandando você se calar. Fala bem alto, pastor Jefferson. A sua alma quer gritar. E o Espírito Santo está dizendo... Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos. Será que ele não tinha argumento? Será que ele não tinha resposta? Os sanguíneos e coléricos, eles estão em ebulição agora, querendo tacar pedra em mim. Até o meu lado sanguíneo está querendo tacar pedra em mim. Mas existe muito mais vitória no silêncio, na não resposta, do que na resposta da carne e do sangue. Revelação. Eu não vou falar mais nada porque eu posso sair daqui. Revelação, revelação, revelação. Há momentos que o silêncio vale mais do que a explicação. O inimigo tenta distrair você porque sabe que o foco gera avanço. Repete. Foco gera avanço. Qualquer coisa na sua vida. Vou dizer uma coisa, eu sei que aqui os solteiros não estão muito interessados em casar, Glauber. Eu mandei os solteiros repetir aqui, foi uma derrotada. Mas não tem nada que faça um casal avançar mais do que quando tem um casamento chegando. Porque tem bênçãos que Deus só dá para esse tipo de gente. E dá por quê? Porque tem foco. Porque não estão distraídos. Não vão gastar dinheiro com outras coisas. Eu ia dizer bobagem, mas nem são bobagens. Não vão evitar o restaurante, vão evitar o shopping, vão evitar outras coisas. Por quê? Porque tem um foco. E precisa alcançar aquele foco. E aquilo é mais importante. E não distrações. Não se distraia. O foco faz você avançar. Se o diabo ele não consegue, se o inimigo ele não consegue impedir a promessa, ele vai tentar roubar a sua atenção para outra coisa. Ele quer que você gaste a sua energia, a sua força em guerras paralelas, para você não ter energia para lutar a guerra principal. Não permita que a crise faça você perder o discernimento espiritual. Antes de entrar em uma guerra, pergunte: isso vai produzir restituição ou desgaste? Pergunta para quem está do seu lado, me ajuda. Eu sei que essa pergunta é para você mesmo, tá? Mas pergunta para a pessoa que está do seu lado, para não parecer assim, para ninguém, que você está falando com você mesmo igual o Davi. Pergunta aí sim. Essa guerra, vamos lá, vai produzir restituição ou só desgaste? Tem uma lição de liderança que eu vou dar para vocês aqui agora. Nunca resolva um problema causando um outro problema ainda maior. Pegou a visão? Nunca resolva um problema causando um problema ainda maior. Então escolha as suas lutas, escolha as suas guerras, escolha lutar aquilo que tem valor eterno. Lute pela sua família, lute pela sua fé, lute pelo seu chamado, lute pela sua casa, lute pela sua célula, lute pelos seus discípulos. Há batalhas que você vence se calando, há batalhas que você vence perdoando, há batalhas que você vence saindo da discussão, há batalhas que você vence voltando para Deus. Vamos repetir isso aqui para ficar gravado na minha. Batalhas que você vence, você diga se calando. Há batalhas que você vence, há batalhas que você vence, diga perdoando. Há batalhas que você vence, diga saindo da discussão. Há batalhas que você vence, diga voltando para Deus. Pega a visão. Quando a vitória está perto, o inimigo ele vai tentar distrair você para que você lute a guerra errada. Mas Davi, ele não correu, ele nem morreu na acusação dos seus homens, ele se voltou para o Senhor. Coloque o seu foco em Deus novamente, volte a liderar, volte a servir, volte a contribuir, volte a ofertar, volte a abrir a sua casa para receber uma célula, volte a convidar vidas para o encontro com Deus,
volte a ter comunhão com os irmãos, volte a sorrir, volte a perdoar, volte-se ao seu chamado, em nome de Jesus. Volte-se para o seu chamado. O inimigo quer ver você desgastado ou distraído, mas hoje, diga hoje. Hoje você vai declarar, diga comigo assim, em nome de Jesus, eu vou permanecer naquilo que o Senhor me chamou. Glória a Deus. Oh, meu Deus, quando a vitória está perto, Deus fortalece você. Nós temos um jejum de 21 dias, de muita oração, e oramos por Natanael. Nós tivemos 41 pessoas no encontro, quando a nossa melhor perspectiva, a nossa pior perspectiva era ter o dobro. E eu sei que muitas pessoas saíram frustradas, porque oraram, porque jejuaram. Eu sei que muitos não fizeram nada disso. Mas muitos saíram frustrados, porque oraram, porque jejuaram, porque fizeram o jantar, porque convidaram, porque mandaram as mensagens, e no final parecia uma derrota. No final pareceu que nada funcionaria, mas eu quero dizer que Deus não desiste nem deixa nada para trás. Vai haver um tempo de restituição. E eu já vou dizer para vocês aqui e agora, no dia 20 de junho, que dia? 20 de junho. Nós vamos ter um novo encontro com Deus, de um dia só. Nós vamos ter um encontro aqui no Jardim Catarina, e nós vamos ter um encontro lá em Santa Bárbara. Por quê? Porque ninguém vai ficar para trás. Você que perdeu o seu Natanael, talvez tenha perdido o seu foco, perdido a sua visão, não tenha achado que ninguém vai ficar para trás. Dia 20 de junho, nós vamos ter o nosso próximo encontro daqui a um mês, e nós vamos resgatar, nós vamos buscar, nós vamos fazer igual Davi, nós vamos lá atrás dos amalequitas. Amaleque representa a carne. Nós vamos lá atrás e vamos buscar aquilo que ficou para trás. Quem crê comigo? Esse amenzinho feio, né? Nós precisamos acreditar nisso. Por quê? Porque o que moveu Davi, agora na resposta que Deus vai dar para ele, é se fortalecer na fé, se fortalecer no Senhor. Deus fortalece você. Diz amém? Então, dia 20, nós vamos ter uma festa extraordinária. Esse dia 20 é sábado, 20 de junho, uma festa extraordinária, um novo encontro, isso, e no domingo da próxima semana, nós vamos fazer um grande batismo para a glória do nome do Senhor Jesus. Grande batismo, vamos batizar essa gente toda, essa turma toda, você que foi no encontro, esse vai ser o dia de você trazer a sua família. Nós vamos fazer uma festa lá no sítio da 44, na quadra, nós vamos abrir aquela quadra, botar um piscinão lá dentro e vamos fazer batismo para a glória do Senhor. Nesse dia vai ter um almoço grande, vai ser um dia de festa, um domingo de manhã que vai até o começo da tarde. Nós vamos celebrar, nós vamos festejar a compra do sítio, que é uma promessa que se cumpriu, e vamos celebrar a vida dos nossos novos irmãos para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Ei, meu Deus, quem pode dar um aplauso ao Jesus? Não vai ficar ninguém para trás. Ninguém morre nos devendo. Essa frase que não é muito boa, não, porque é usada para outro aspecto, né? Mas o diabo não vai ficar devendo, não. Aquilo que ele roubou, nós vamos tomar de volta. Nós vamos tomar de volta. Nem aquilo que o seu irmão, deixa o seu irmão para lá, seu parente, seu amigo, seja lá quem for, aquilo que o inimigo roubou, nós vamos tomar de volta. E não vamos tomar de volta dele, não. A gente já aprendeu isso. A restituição, ela vem de Jesus. É Ele que nos restitui. É Ele que restitui aquilo que nós fomos roubados. Ele vai trazer de volta. Todo mundo conhece Lifehouse, todo encontro tem Lifehouse. Dessa vez foi no final. A ministração de sexta-feira. Você não foi e não ficou sabendo, né? Mudou a estratégia. Mas mesmo quando parece que o inimigo está roubando aquela jovem, Jesus está lá, pescando. O Vitor está rindo para mim. O Vitor está ficando bom nesse negócio, né? E ele fica fazendo força mesmo ali. Jesus vai trazer de volta. Repete comigo. Jesus vai trazer de volta. Sabe, um dos momentos mais profundos da vida de Davi é quando o texto relata a angústia e o desespero profundo dele. Versículo 6 de Samuel, 1 Samuel 30, diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. Essa deve ser a nossa saída.
A gente fica ouvindo um monte de vozes por aí, nós precisamos nos fortalecer e nos reanimar em Deus. Davi não era o iniciante da fé, ele já havia sido ungido por Samuel, ele já havia vencido Golias, ele já havia servido no palácio, ele já havia escapado das lanças de Saul, ele já havia se escondido nas cavernas, ele já havia vivido anos e anos sustentado por uma promessa que ainda não tinha se cumprido, mas agora ele chega a Ziclag e encontra a cidade queimada, suas esposas foram levadas, os filhos e as filhas dos seus homens foram levados, tudo que eles haviam deixado para trás foi atacado pelos amalequitas. A dor foi tão grande que a Bíblia diz que eles choraram até não terem mais forças para chorar. E como se não bastasse a perda, Davi ainda precisou enfrentar a rejeição dos seus próprios homens. Aqueles que lutaram com ele agora falavam em apedrejá-lo. Aquele que deveria liderar os feridos também estava ferido. Aquele que deveria consolar os outros também precisava ser consolado. Mas aí vem uma grande virada. O texto diz assim: porém Davi se reanimou no Senhor. Vamos repetir? Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Sabe, existem lutas pelas quais nós passamos que Deus manda ajuda de fora. Um exemplo disso foi quando Elias estava lá junto ao ribeiro de Querite e não tinha mais alternativa, e Deus mandou corvos para sustentá-lo com pão e com carne, pela manhã e à tarde. Tem tempo de escassez que Deus levanta socorro improvável. Às vezes Deus usa meios até inesperados para manter você de pé. Com Elias ele usou um corvo. Um outro exemplo foi Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões e Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Daniel estava numa luta que ele não poderia vencer pela força natural. Não tinha como ele negociar com os leões, não tinha como ele fugir da cova, não tinha como ele se defender. Então Deus mandou um anjo para socorrê-lo. Mas Ziclag, agora, a cidade de Davi, acontecia algo diferente. O texto não diz que Deus mandou um corvo, não diz que Deus mandou um anjo, não diz que Deus enviou um profeta, não diz que Deus enviou um amigo ou uma música para consolar Davi. Davi estava tão sozinho por fora que ele precisou descobrir que havia um Deus por dentro. Deixa eu repetir para você entender. Davi estava tão sozinho por fora, com as circunstâncias, que ele precisou compreender que havia um Deus agora que estava dentro. Diga dentro. Há momentos na vida que Deus não manda ninguém para ajudar você. Há momentos na vida que Deus mesmo, Ele vai levantar você de dentro para fora. Oh, meu Deus, que consolo é isso? Que palavra é essa? E essa é uma das maiores marcas da maturidade espiritual. Chega uma hora que não basta esperar que alguém ligue, não basta esperar que alguém profetize, não basta esperar que alguém perceba a sua dor, não basta esperar que alguém mande uma mensagem para você, que alguém tente levantar a sua cabeça. Oh, não. Há momentos em que você precisa fechar a porta. Fechar a porta. E voltar-se para Deus, dizer para Ele: Senhor, se ninguém me encorajar, eu ainda assim vou me fortalecer em Ti. Mesmo que não tenha ninguém, eu continuo confiando no Senhor. Eu ainda assim vou me fortalecer no Senhor. Sabe, mesmo que a minha célula esteja vazia, que a minha equipe me abandone, mesmo que todo mundo diga que não dá, eu continuo me fortalecendo no Senhor. Davi não se reanimou nas circunstâncias. Circunstâncias não são força de reânimo. Porque a cidade dele estava queimada, não haviam circunstâncias. Davi não se reanimou nos homens, porque aqueles homens queriam apedrejá-lo. Davi não se reanimou nos resultados, porque tudo parecia perdido. Davi se reanimou no Senhor. Davi se reanimou no Senhor. Isso é poderoso demais, mostra que Deus não apenas muda situações, mas Deus nos levanta por dentro antes de nos mudar do lado de fora. Ele quer mexer no seu interior. Muitas vezes nós queremos que Deus mude primeiro o cenário, para depois nós começarmos a crer e desenvolver a força interior. Mas não. Deus não faz dessa maneira. Não adianta a gente achar que vai ser dessa forma. Deus não quer resolver primeiro. Ele quer que você creia primeiro, e aí Ele vai começar a resolver aquilo de dentro para fora. O que Davi fez? Ele se reanimou no Senhor. Ele chamou o sacerdote. Ele disse para o sacerdote: vamos jogar as sortes, o Urim e o Tumim. E a pergunta de Davi era: eu devo perseguir os meus inimigos? Diga, os verdadeiros. Nós sempre devemos perseguir os verdadeiros inimigos, não os falsos. Não se engane na sua batalha.
A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades dominadores desse mundo tenebroso. Essa é a nossa verdadeira guerra. E a resposta de Deus foi assim: persegue. Mas Deus o manda perseguir? 1 Samuel 30, versículo 8, ele disse: persegue. Vai deixar o Natanael embora? Persegue. Vai deixar sua família acabar? Seu casamento? Persegue. Vai deixar sua célula acabar? Vai virar as costas e vai fugir? Persegue. Vai deixar sua igreja fracassar? Persegue. Vai deixar a canção acabar? Persegue. Persegue a presença. Lute por aquilo que você acredita. Essa luta é do Senhor. Deus diz: persegue-o. Por quê? Porque de fato você o alcançará, e de tudo você irá libertar. Deus está colocando nas suas mãos a libertação de muitas vidas, de muitas pessoas, mas primeiro você precisa ser libertado de dentro para fora. E aí você vai se transformar num perseguidor. Davi não ficou choramingando lá as pedras que queriam tacar nele. Ele foi correndo para Deus. Ele foi correndo para aquele que de fato podia resolver o seu problema, resolver a sua crise, resolver a sua questão. Uma alma cansada, ela interpreta mal até a resposta certa. Muita gente quer estratégia, mas o que precisa mesmo é da força do Senhor. Um coração em pânico não discerne bem o caminho. Uma pessoa dominada pela culpa pode chamar de castigo aquilo que Deus quer transformar em restituição. Por isso, antes de Deus dizer persegue, primeiro Deus precisou reanimar Davi. Antes de Deus dar a ordem, ele precisa restaurar o seu ânimo, restaurar o seu vigor, restaurar a sua força. Ele faz isso de dentro para fora. Ele está mudando essa história. E hoje é um dia, hoje é uma noite. Esse é o tempo dessa mudança acontecer na sua vida. Você precisa se reanimar. Você precisa permitir que Deus reanime e mude o cenário da sua vida. Deus quer te dar força para que você possa buscar força nele. Quando não houver um corvo trazendo provisão, quando não tiver um anjo fechando a boca do leão, lembre-se, o próprio Deus, Ele pode fortalecer você por dentro. Ore quando não sentir vontade, louve quando a alma estiver pesada, confesse a palavra quando os seus pensamentos estiverem pregando a derrota. Oh meu Deus, volte para a presença de Deus, antes de tomar qualquer outra decisão. A primeira decisão é voltar para a presença de Deus. Davi se reanimou no Senhor. Ele consultou a Deus, ele perseguiu os amalequitas e ele recuperou tudo. Nada ficou para trás. Deus não apenas devolveu o que havia sido roubado, mas ainda deu os despojos. E aqui está o detalhe mais impressionante de todos. Pouco depois desse acontecimento, Saul morreu. A vitória estava mais perto do que Davi podia imaginar. Saul morreu. O que significa isso? Significa dizer que Ziclag não era mais a cidade de Davi. A cidade de Davi passaria a ser Jerusalém. Deus tem algo muito melhor para você. Deus tem algo melhor do que a sua vida de fugitivo. Deus tem algo melhor do que a sua vida de virar as costas para a crise. Deus tem algo melhor para você desfrutar de acordo com a vontade e com a presença dele. Por isso o choro. Por isso a palavra de Deus diz no Salmo 30, o choro pode durar, mas a alegria sempre vem ao amanhecer. Deus tem uma resposta para você nessa noite. Eu quero dizer, a sua vitória está perto. Deus está fortalecendo você nessa terra, e quando Deus fortalece você, aquilo que parecia o fim vai se transformar no começo. Davi chegou cansado, Davi voltou ferido, Davi encontrou a sua terra queimada, Davi chorou por causa dessas coisas até não ter mais forças. Davi foi ameaçado pelos seus próprios homens, mas Davi não morreu em Ziclag. Ele se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. Talvez hoje você esteja vivendo esse drama na sua Ziclag, o lugar onde você olha ao redor e pensa, eu perdi demais, o lugar onde você sente que a luta está demorando demais, o lugar onde você chora até não ter mais força, o lugar onde as pessoas não entendem a sua dor, o lugar onde a promessa parece distante e a alma começa a dizer, será que vai valer a pena continuar?
Mas a palavra de Deus para você nessa noite é: não desista agora, não desista agora, não desista, não desista. Você não lutou até aqui para morrer antes da sua vitória, você não orou até aqui para abandonar a sua promessa, você não atravessou tantas cavernas para desistir em Ziclag, não. Você não venceu o seu Golias para ser vencido pelo cansaço, você não foi ungido para terminar no meio das cinzas. A vitória está mais perto do que você imagina, e quando a vitória está perto, o inimigo tenta cansar você. Quando a vitória está perto, o inimigo tenta distrair você. Quando a vitória está perto, Deus vai fortalecer você. Persegue e você vai alcançar e vai recuperar tudo aquilo que foi roubado. Quantos creem nisso? Fica de pé na casa em nome de Jesus. Aleluia!